Araçatuba, o Centro de Assistência Odontológica a Portadores de Necessidades Especiais, ou carinhosamente Centrinho, é referência nacional no atendimento odontológico à pessoa com deficiência. Apesar de instalado em Araçatuba, o centro recebe pessoas de toda parte do Brasil. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, vamos conhecer um pouco mais sobre as ações desenvolvidas pelos profissionais e como é o trabalho com as pessoas especiais. Aqui presente em nossos estúdios, o supervisor do Centrinho, o Wilson Roberto Poi. Quero agradecer sua presença. Eu que agradeço, Fátima, pela oportunidade de participar de um programa tão importante no contexto de cidadania mesmo, que eu acho que a mídia se ocupa tanto com coisas desagradáveis e esse programa tem essa qualidade de se preocupar com coisas agradáveis. E é bom levar para as pessoas o que acontece aqui em Araçatuba, trabalhos como o do Centrinho. Vamos conhecer um pouquinho melhor o Centrinho. Como que começou esse projeto? Olha, esse projeto é um sonho de um professor que hoje é aposentado e que se tornou realidade, foi regulamentado em setembro, 10 de setembro de 1984. E ele começou as suas atividades, o atendimento, a assistência especificamente, em julho de 1985. Portanto, da legalização, nós temos esse ano, em 10 de setembro, 25 anos. Bom, já faz um bom tempinho que está aí trabalhando, né? Foi difícil a instalação aqui? Foi complicado? Existem outros centros da mesma forma, como o Centrinho, atuando no Brasil? Eu lembro um pouco da instalação, porque na época eu era aluno, todo aquele trâmite todo, e o Dr. Rui dos Santos Pinto, que foi o idealizador, era um professor, na época era professor titular já da disciplina de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E hoje, depois do Centrinho, ele fez outras obras, para você ver como era um empreendedor. Uhum. Ele foi o fundador também da pós-graduação em cirurgia aqui em Araçatuba, que tem 30 anos, né? Mais de 30 anos. Ele foi um dos criadores e idealizadores da Universidade da Terceira Idade também, da UNA. Né? Da UNA. E, enfim, uma pessoa que tem esse ideal. Você conversando com ele hoje, ele ainda tem ideias novas, né? Ideias inovadoras. E toda a dificuldade era na prática profissional. Quais pessoas poderiam fazer esse atendimento? E a dificuldade sempre do dinheiro. Como que você monta uma estrutura dessa, que mais para frente nós vamos contar toda a estrutura, vocês vão entender. E a dificuldade de você encontrar verbas para isso. Então, tinha que provar que o projeto era bom, que ia ter uma continuidade. E arrumar dinheiro para viabilizá-lo, tem tudo isso. Então, tem histórias belíssimas de festas, de jantares, de eventos. Ele toca instrumentos, ele tocava instrumentos para fazer dinheiro. Enfim, um trabalho exaustivo e de extrema dedicação para conseguir o dinheiro inicial. Porque depois a universidade foi dando a sua parte, mas no início foi tudo com iniciativa própria e do grupo que iniciou o projeto. Né? Quer dizer, na sua época, que você era estudante ainda, você via essa mobilização toda, assim, e isso até é bom, né, para as pessoas que estão ali começando a profissão, né, esse idealismo, né? O idealismo, e foi o que eu disse para ele recentemente, né, nós todos precisamos de espelho, né? Em qualquer profissão que você está, você precisa de cidadãos que te estimulem, né? E ele tem essa função, porque o idealismo, em função do bem do próximo, é contagiante. As ações do bem podem formar uma corrente. Exatamente. Né? Bom, e existia esse tipo de tratamento assim, a pessoas com deficiência? Não, como que a gente fala? Hoje o termo certo é esse, a pessoa com deficiência. Com deficiência. Muito embora a gente não tenha ainda trocado o nome do nosso centro. Sim. Porque tem um trâmite para trocar, mas nós tivemos recentemente uma reunião do Conselho Estadual e tem uma Secretaria de Estado do Governo Estadual que se chama Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, esse é o termo novo, né? Então, as pessoas com deficiência tinham esse tipo de tratamento? Eles faziam, e o Dr. Rui participava, o Dr. Michel, o Dr. Edmur,
faziam isso voluntariamente, esporadicamente, trabalhando quando necessário até na Santa Casa de Araçatuba. Então eles faziam isso, eles tinham essa experiência profissional, mas eles não tinham um local apropriado para isso. E isso foi amadurecendo na cabeça do Dr. Rui e montou uma estrutura que permitisse, então, um centro especializado. Bom, e essa estrutura, o centrinho, pertence à FOA? Como que é? Ela faz parte da FOA e no contexto administrativo, ela é uma unidade auxiliar. E, especificamente, uma unidade auxiliar de estrutura complexa. E tem esse nome na universidade porque ela tem uma relação direta com o ensino de graduação. Então, Quer dizer, além do curso normal... ela só pode ser denominada estrutura complexa se disciplinas da graduação tramitam por essa unidade auxiliar. Então, isso eles conseguiram recentemente, não é uma coisa do início, né? Do início era uma unidade auxiliar, hoje é uma unidade auxiliar de estrutura complexa. E há muito interesse de profissionais querendo trabalhar com as pessoas com deficiência? Existe interesse e recentemente nós tivemos a visita de um grupo que está implantando um centro com características semelhantes em Rio Preto. E na conversa nós tivemos a felicidade de ouvir uma frase que resumia tudo. Ele disse que é vocação. Trabalhar nessa área precisa de vocação. Porque não é só o conhecimento técnico. Porque você imagina, além do conhecimento técnico, porque ali a odontologia tem especialidades. O atendimento ao paciente com necessidades especiais, que era o termo que se usava até recentemente, é assim que se chama a especialidade, já é uma outra especialidade da odontologia. Agora, no atendimento lá, o que nós fazemos? Nós fazemos atendimento de clínica geral, que não é fácil. Que engloba tudo. Que não é fácil. Mais a especialidade que é a assistência ao paciente, com as características do nosso paciente. Então você vê que ele não é uma coisa simples. Por isso da vocação. O profissional tem que gostar desse tipo de tarefa e tem que gostar desses desafios, né? Porque não é simplesmente executar a tarefa. Porque uma coisa que é conhecida, habitualmente as pessoas não têm um grande prazer de visitar o dentista. Não. Então, os nossos pacientes, da mesma forma. E às vezes eles não entendem a importância disso, né? Talvez não tenha essa consciência. Mas tem uma outra consciência que é instintiva. São pessoas que passaram a vida toda fazendo visitas ao médico, sofrendo, entre aspas, né? Porque tem todo aquele trauma do atendimento médico, em alguns casos, algumas com medicação constante, com visitas constantes ao médico. E estar num centro como o nosso é como se você estivesse indo ao médico. Então, fazer uma associação entre o que se passou antes e o que se passa agora é muito comum. Quer dizer, muitos vêm com traumas já, né? É uma palavra que eu estava tentando evitar, mas que na verdade é bem isso que acontece. Bom, e ao longo desses anos todos, as técnicas de abordagem a esses pacientes mudaram? Foram evoluindo? Assim, vocês aprendem no trato ali dia a dia? Sim, isso é uma pergunta importante. Muito modificou. Porque quando se iniciou, existia um conceito internacional, porque isso é importante. Nós trabalhamos com conceitos internacionais, né? De que eram pessoas que, pela dificuldade de acesso ao atendimento, à assistência, essas pessoas, quando você tinha oportunidade de atender, devia ser mutilador o processo. Ou seja, eu extraio todos os dentes e evito problemas futuros. Se pensou assim? Se pensou assim, se atuava assim. E não vejo, sim, um grande defeito nisso para a época, porque você imagina pessoas que precisam de cuidados, que precisam de outras pessoas, às vezes com dedicação quase que exclusiva, e ainda tinham dor. Então, eram atos que resolviam o problema dentro do conceito que era proposto para a época. Hoje, a evolução é tamanha
e isso é o que nos deixa bastante felizes, que eles recebem o mesmo atendimento de outra pessoa. Então, um conceito que é tradicional e que aprendi com os profissionais que lá trabalham, é que aquele paciente, ele tem diferenças, como nós temos diferenças uns dos outros, né? Habilidade para uma Sim, coisa, para temos outras diferenças. não. E só que têm os mesmos direitos e são tratados como iguais. Isso eu acho que faz do serviço uma coisa muito, muito importante, muito diferenciada. Quer dizer que evoluiu muito desde que começou, né? Bastante. E uma evolução, é claro que no início eu penso que o grupo já começou fazendo isso, porque o Dr. Rui tinha esse tino, né? Mas se você tinha poucos recursos, talvez ser um pouco mais radical no tratamento fosse... Era até para evitar uma dor, né? Exato. Mas nós temos hoje ainda pacientes cuja indicação é extração total. E esses pacientes, eles dependem muito de outras pessoas, por exemplo, a higiene bucal, porque isso deve ser passado para eles. E muitos têm deficiência que são difíceis, não têm habilidade. Exato. Como que é feito isso? E você sabe que essa pergunta abre até um outro esclarecimento. Nós temos, nós falamos sobre a terminologia, falando sobre pessoa com deficiência. Especificamente, esse centro foi criado com o objetivo de trabalhar com a deficiência mental. Sim. E junto da deficiência mental, nós trabalhamos com síndromes. O grande exemplo é a síndrome de Down, que são síndromes que, de certa forma, trazem um comprometimento mental. Então, nós não temos condições de trabalhar com uma outra deficiência mais complexa, porque o grupo foi formado assim, idealizado dessa forma. Essa é a especialidade. Então, você perguntou sobre as dificuldades do atendimento, né? Das necessidades que essas pessoas têm de auxílio. Bom, nós temos pacientes com paralisia cerebral, absolutamente dependentes. Nós temos pacientes com paralisia cerebral mais leve. Quer dizer, dentro desse universo... Existe uma grande variação. E nós temos pacientes, sim, que precisam de constante cuidado, até um termo bastante usado no centro, são cuidadores, né, desses pacientes, para fazer higiene bucal, para fazer alimentação, para fazer higiene corporal. Então, isso é bastante comum. E o grupo tem algumas ideias, alguns trabalhos para atender essas pessoas, né? As ideias são projetos de extensão, cadastrados na nossa Pró-Reitoria de Extensão, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida. Sempre o objetivo é esse. Eles são diferentes, mas devem ser tratados como iguais. Porque todos nós somos diferentes, né? Mas os direitos são os mesmos, apesar das diferenças, que sejam raciais, religiosas, ideológicas, físicas, né? Esse é o objetivo. Então, tem um projeto, que é um projeto de higienização, em que o grupo trabalha a higienização do paciente. E como nós temos profissionais de várias áreas, existe a integração desses profissionais para adaptar aquele paciente que tem um mínimo de habilidade manual, mas que tenha movimentos involuntários. Um exemplo típico, você coloca uma pulseira com areia, então fica pesado, eu dificulto o movimento involuntário e dou a esse paciente uma certa habilidade, um certo controle dos seus movimentos para que ele esboce uma higiene própria. Você vê, é um gesto muito simples, mas que integra o indivíduo à sociedade. Quer dizer que há vários tipos de abordagem quando o paciente chega lá. Quero que o senhor me explique cada uma delas depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente.
Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Hoje no programa Cidadania em Pauta, nós estamos falando sobre o trabalho desenvolvido pelo Centrinho de Araçatuba e o nosso convidado é o supervisor do centro, Wilson Roberto Poi. Bom, a gente estava falando no bloco anterior sobre as várias abordagens que recebe o paciente quando chega ao Centrinho. Sim. Eu queria que o senhor me explicasse como que é. Bom, o paciente chegou lá, quem que o recebe, como que é esse trabalho? É uma oportunidade para contar todo o trâmite do paciente. Nós temos um setor de recepção, habitualmente ele faz um agendamento prévio, pessoalmente ou por telefone. Nós vamos criar até uma forma de fazer um agendamento pelo site. Sim. Né? Então, com esse agendamento, nós denominamos uma triagem, porque quando o contato é telefônico, você não tem um diagnóstico definitivo, pronto, se essa pessoa realmente tem o perfil do nosso paciente, ou seja, um paciente com deficiência mental ou um paciente com síndrome. Chegando lá nessa triagem, ele passa por vários setores. Nós temos a assistente social, né? O serviço social é o primeiro contato que faz essa triagem e uma espécie de seleção para caracterizar se esse paciente é ou não do perfil do centro. Participa bastante disso também a nossa psicóloga. Então, essas duas profissionais trabalham em conjunto. E feito o diagnóstico, o paciente verdadeiramente é do quadro dos nossos pacientes. E daí nós temos médicos, nós temos um clínico geral, que é o Dr. Estélios, nós temos um cardiologista, que é o Dr. Donizete, nós temos uma neurologista, que é a doutora Maria de Lourdes, que trabalham fazendo o diagnóstico e dando um apoio absolutamente confortável para a assistência odontológica. É um raio-x total do paciente. E uma coisa bastante curiosa, que eu trabalho em clínica há 23 anos e no centro estou há 1 ano. E eu sempre sentia essa dificuldade na clínica. Como que você faz a abordagem, um atendimento integral? Como você oferece assistência integral ao paciente tão distante de outros profissionais. Então, uma odontologia absolutamente moderna, há 25 anos, diga-se, criada há 25 anos, uma odontologia absolutamente moderna é feita no centro. Uhum. Por conta disso que eu comecei a falar. Vou continuar. Uhum. Bom, depois esse paciente passa também, com a aprovação desse grupo de profissionais, ele está apto a fazer tratamento odontológico. E daí nós temos a fonoaudióloga, nós temos a fisioterapeuta e nós temos a terapeuta ocupacional, que ainda dão assistência para procedimentos como aquele de integração e habilitação e reabilitação do paciente, no sentido de favorecer a assistência odontológica. Uhum. Toda essa multidisciplinaridade foi constituída para favorecer a assistência odontológica. De maneira que a fisioterapeuta não consegue fazer um trabalho reabilitador, porque nem tem tempo. Né? Não dá. Então a ideia é ela participar do atendimento odontológico, observando se o paciente não vai aspirar saliva, porque ele tem deficiências neurológias e que tem dificuldades na sua... Até abrir a boca, Exato. Até todo esse trabalho. Então todo esse trabalho é um apoio à assistência odontológica. Daí nós temos uma enfermeira, que aí a enfermeira faz parte do atendimento, grande parte do atendimento voltado mesmo para um hospital. Uhum. Né? Nós temos auxiliares de enfermagem, nós temos um pessoal de informática que dá o apoio, nós temos um pessoal administrativo e daí nós temos a parte odontológica,
que são profissionais de odontologia, cirurgiões dentistas, quase a totalidade com especialidade em pacientes especiais. E nós temos as auxiliares odontológicas que prestam o auxílio direto ao dentista. Bom, é muita gente envolvida, né? É muita gente. Nós somos, comigo, 40 profissionais. Então é um grupo bastante grande. E nós temos, normalmente, o paciente é atendido como um atendimento ambulatorial, sem grandes complicações. Mas nós temos pacientes que necessitam, pelos movimentos e até pela energia de não estar ali, pela vontade de não estar ali, que precisa de uma certa contenção. Então o grupo desenvolveu uma técnica de contenção não agressiva, com faixas tipo gaze. Esse paciente é enfaixado, com bastante carinho, e fica imobilizado. E muitas vezes se consegue fazer o atendimento assim. Muitas vezes é preciso uma sedação endovenosa, que sempre sob orientação médica, e o corpo de enfermagem atua diretamente nesse momento. Então o paciente recebe um medicamento que dá uma desligada, então consegue-se fazer o atendimento assim. E existem outros que nem esse medicamento conseguem, porque eles tomam muitos medicamentos, então essa interação de drogas às vezes não... Quer dizer, pacientes que por exemplo, não dormem com o medicamento? Não, com esse medicamento não. Então eles são encaminhados para a anestesia geral. Quer dizer que existem pacientes que tomam... Que precisam de anestesia geral. Então, até estamos com um problema ali, que a nossa anestesista, por problemas pessoais, teve que sair. E nós estamos há um tempo já sem anestesista, então não estamos fazendo anestesia geral. Foi aberto um edital, mas não era muito atrativo, então nós não tivemos inscrição. É por concurso esse pessoal? É. Então deve abrir o edital novamente, porque nós precisamos muito de um anestesista para poder atender essa outra parte. Bom, geralmente, o paciente é difícil acesso, chegar até ele, geralmente? Existe uma coisa que eu aprendi em apenas um ano. Normalmente você pensa assim, esse é um trabalho belíssimo, né? Somos todos caridosos, é um trabalho beneficente. E eu aprendi que não é nada disso. Nós somos servidores de uma fatia da população, que é a minoria, mas de uma parcela da população que não deve ser segregada exatamente porque são pessoas diferenciadas. Eu aprendi a vê-los com admiração. Porque imagina, nós, ditos, né, costumo apontar bem, ditos normais, com problemas muito menores, nos desestabilizamos, perdemos a esperança, nos revoltamos. E ali, se você fica alguns minutos, você não precisa nem ficar um período, se você fica alguns minutos na sala de espera, você vai ver a nobreza do ser humano. Como a relação de afeto entre os parentes, os acompanhantes e os pacientes, como é especial, como é espetacular. Eles costumam ser carinhosos, assim? Exatamente, e sinceros. Sinceros. Quando não gosta, Sim. não quer... Não te agride, mas prefere um outro e diz que prefere um outro. Então isso é muito comum ali. Existem pessoas que não trocam de dentista. Não querem um profissional, por não exemplo, aceitam rejeitam. de jeito nenhum. Mas não agridem, não... Tem que ter uma empatia, Exatamente. Então, essa é a abordagem. Volto àquela pergunta sua. Então, veja, nós temos que trabalhar, servir pessoas com admiração pela valentia dessas pessoas, porque são nobres. Então, com esse contexto, com esse conceito, é muito fácil você abordar, porque você tem que criar condições para que ela receba um bom atendimento. Então, você tem que criar condições para que ela seja igual. E daí é o grande esforço do grupo. E é curioso porque é espontâneo, existe a empatia e é espontâneo. E nesse sentido que você pergunta, é possível usar de alguns recursos para trazê-los para nós. E é bastante comum fazer isso nos nossos projetos. Por exemplo, nós temos um projeto que chama Brincar e Sorrir. Brincar e sorrir é uma maneira indireta e bastante inteligente de envolver o paciente no atendimento odontológico.
Então, nós temos um professor, um nosso dentista, um servidor nosso, que é o Paulo Sedlacek, que faz maquetes, ele faz manualmente uma cadeira odontológica em madeira de brinquedo. Grande, é possível até colocar uma pessoa que não seja muito pesada. E todos os dispositivos que tem no consultório tem nesse brinquedo. Então ele começa brincando com essas pessoas com desenhos. Depois vai oferecendo essas peças. E elas vão se envolvendo com aquilo. De maneira que quando ela entra no consultório, ela conhece todo aquele ambiente. Quer dizer, não é uma novidade. Numa Eu brincadeira. nunca vi passar o tempo tão rápido que nesse programa. Nós estamos no final. Sério? Nós temos tanta coisa para falar ainda. É verdade. Nós temos o Cão Cidadão, Exatamente. que também é um projeto. Que tem esse mesmo objetivo. O Márcio Cadá, com a Que música. tem o mesmo objetivo. E tudo isso, está acabando o tempo, doutor. O que a gente tem que falar, então? Então, vamos aproveitar rapidamente falando sobre o Cão Cidadão, que eu até trouxe uma anotação importante. O Cão Cidadão é um projeto que não é só feito no Cauê, no nosso centro, um trabalho muito bonito, que recebeu no último dia 8 de abril uma menção honrosa na categoria Inovação em Gestão Pública do Prêmio Governador Mário Covas. Então, eram 184 inscritos e o campus ficou entre os 15 finalistas e ganhou essa menção honrosa. É um trabalho que o cão é levado num dia da semana e essas pessoas brincam com esse cão. Ele é incrível porque ele deixa escovar os dentes, são cães adestrados que permitem isso. O projeto da música é feito 2 vezes por semana, na sala de espera, junto todo o grupo, e o pessoal faz contato com a música e com instrumentos, o Márcio oferece instrumentos, e esse ato faz com que o indivíduo se familiarize com o ambiente, se integre. Então existe uma integração social muito grande através da música. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria que o senhor falasse, existe uma fila de espera para ser atendido no centrinho? Como que é esse atendimento? Bem rapidamente. Não existe fila de espera. É só agendar, é só telefonar, procurar e... Bom, os telefones, eu vou dar um telefone, mas a gente vai colocar no GC, 3622-412518, né, o DDD, e o site. É isso, www.foa.unesp.br/odonto/Cauê. É isso. Isso mesmo. Então, pode entrar em contato com o site e também com o telefone. Com o telefone, fazer o agendamento. Eu queria parabenizar, o trabalho é muito lindo, eu achei que o tempo foi muito pouco para falar de tudo que vocês fazem lá. Eu agradeço pela oportunidade e estamos à disposição para novos encontros e para atender o máximo de pessoas que nós conseguimos. Ok, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá.